Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje, vários assuntos assim que eu queria trazer aqui para vocês. Primeiro a respeito do Alexandre Matos, ele que, de acordo com uma pessoa importante dentro do Palmeiras, não vai nem ser cogitado o seu nome para assumir o cargo de diretor na próxima temporada. E será que isso poderia ser um significado que o Cruzeiro tem bem mais chance de contratar ele, né? Sem o Palmeiras nessa jogada? A respeito do Moser, que falou em uma entrevista coletiva os motivos que não deram certo a sua passagem aqui no Cruzeiro. A respeito também do Ricardo Rocha, que falou sobre a prioridade do Cruzeiro de manter os salários em dia, além também da provável escalação para o jogo de hoje, diante o Vitória. O Cruzeiro que vai ter alguns desfalques, algumas voltas para essa partida, além também do Vitor Roque, jogador da base, artilheiro da equipe sub-16, que está avaliado em quase 20 milhões de reais pelo Cruzeiro, tá? Mas antes de começar, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Salve de hoje, o primeiro é para o Jorge Júnior, lá de Conselheiro Lafayette, eu acho que é isso, em Minas Gerais. Eu não conhecia essa cidade, valeu aí demais, um salve aí para todos vocês. E o outro salve também desse vídeo é para o Paulo Jesus, lá de Capelinha, aqui em Minas Gerais. Então, caso você queira aparecer aqui no próximo vídeo, que eu devo postar, se surgir algumas notícias hoje, umas 5 horas, ou se não, só depois do jogo mesmo, já deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou selecionar 2 de vocês. Então já vamos começar falando sobre esse jogo de hoje contra o Vitória, partida que será realizada às 19 horas no Estádio Independência. E assim, um Cruzeiro que busca uma vitória dentro de casa para poder recuperar, conseguir a primeira vitória, 2 vitórias consecutivas nessa edição da Série B. E o Cruzeiro que teve a convocação de 23 atletas para essa partida. O Luxemburgo que deixou alguns jogadores de fora, mas nenhum que seria titular ou cotado a começar, pelo menos assim, entre os 11 primeiros, tá? O Felipe Augusto, que já é certa a suspensão dele, porque ele levou o 3º cartão amarelo, foi muito importante para a reação do Cruzeiro naquele último jogo contra o Brusque, não vai estar assim disponível. O Rodolfo voltou a ser relacionado, mas deve ficar no banco de reservas. E também tem a volta do Norberto, que cumpriu a suspensão de 3º cartão amarelo, e agora tem que ver o que o Luxemburgo vai fazer, né? Se vai deixar ali de volante o Rômulo, tirar ele de lateral e deixar o Rômulo e o Ariel Cabral, ou deixar o mesmo esquema que foi o Ariel Cabral e o Giovani diante o Brusque, que na minha opinião deu muito certo. Enfim, o Vitória é uma vitória que colocaria o Cruzeiro até em 14º lugar, isso se o Vila Nova não vencer hoje. Então não mudaria muitas coisas assim para o Cruzeiro, mas já seria importante porque aí ficaria menos do que 3 pontos do primeiro time na parte de cima da tabela, no caso 10º lugar. Sendo assim, a provável escalação vai ter o Fábio no gol, na lateral direita deve ser o Norberto ou o Flávio, ainda tem essa dúvida, Flávio que treinou como lateral essa semana, vamos ver. A zaga, o Ramon e o Eduardo Brock, a lateral esquerda, o Jean Vitor, mais uma vez titular. A dupla de volantes pode vir a ser o Rômulo, que está cotado, e o Ariel Cabral. Eu prefiro assim o Giovani no lugar do Rômulo. O Ariel Cabral jogou muito bem diante do Brusque. Vamos ver essa partida contra o Vitória. Espero que ele consiga manter essa boa fase. De meio, o Rafael Sobis, que eu preferiria muito mais o Marcinho, mas enfim. Na ponta direita, o Bruno José. Na esquerda, o Wellington Nem. E centralizado, o Marcelo Moreno. Enfim, e vocês, quanto que acham que vai ficar essa partida de hoje contra o Vitória? Deixa aqui o seu palpite nos comentários, porque quem acertar eu vou mandar um salve no vídeo que eu vou postar na quinta-feira, tá? Então deixa aqui seu palpite, seu nome, e se você acertar eu vou mandar um salve pra você no vídeo, no caso, que vai sair só amanhã, tá? Mas o assunto que eu queria falar com vocês é sobre o Ricardo Rocha, ele que foi oficializado nessa terça-feira pelo Cruzeiro e deu uma entrevista coletiva bem interessante, que eu queria trazer alguns pontos aqui para vocês. Ele que foi anunciado como novo diretor técnico da Raposa, foi tetracampeão mundial pela seleção brasileira e foi um dos pedidos do Luxemburgo para fazer parte dessa comissão técnica do Cruzeiro, que vai ser muito importante, tá? Ricardo Rocha que falou na filosofia de trabalho que vai ser aplicado no Cruzeiro, de falar pouco e trabalhar muito. Ele que assim falou também muito sobre a importância de manter os salários em dia, que isso já deu um novo astral para o Cruzeiro, mesmo antes de serem pagos o salário e mesmo antes de ter conseguido essa vitória diante do Brusque. Então essa mudança foi muito importante, conseguiu uma vitória no final de semana, os salários foram pagos ontem, então já dá uma tranquilidade bem maior para a equipe, e espero que possa conseguir uma vitória hoje diante do Vitória.
Ele que falou a respeito dos salários atrasados, que agora estão em dia. Ele disse o seguinte, abre aspas: é um trabalho árduo e difícil. Se você me perguntar, o Cruzeiro tem hoje uma dívida na FIFA que tem que ser paga. Com esse dinheiro você paga até o final do ano os jogadores que temos. Prefiro pagar os jogadores. Não adianta pagar a FIFA e não ter dinheiro para pagar os jogadores, não ter dinheiro para terminar o ano e contratar atletas que você não vai ter condição de pagar. Isso não existe, fecha aspas. Também se referiram sobre o Cruzeiro não poder contratar atletas, e essa multa da FIFA que o Cruzeiro vai ter um prazo para pagar. Aqui já tem um prazo estipulado, é a do Denilson, que o Cruzeiro no máximo até outubro já vai ter uma obrigação de pagar esse valor de 4.200.000, que eu espero que até lá o Cruzeiro possa conseguir esse valor, tá? Tem vários vídeos aqui no canal, você vai dar uma olhada lá. Tem alguns que eu já falo sobre 53 milhões de reais que o Cruzeiro tem como mais rápido agora de vender a sede da antiga sede administrativa, avaliada em 40 milhões, e o estacionamento da Campestre 2, que só está esperando os papéis sair para anunciar essa venda. E o Ricardo Rocha, nessa apresentação, quando foi perguntado sobre sair do Z4, ele disse o seguinte, abre aspas: não temos que pensar em ficar entre os 4. Temos que pensar em sair dessa situação difícil para chegar entre os 4. É um caminho longo. Hoje não estamos no Z4. Mas você perde um jogo para o Vitória, você volta para a zona de rebaixamento, né? Então, se referindo assim no Cruzeiro ter uma constância e pensando um jogo atrás do outro, conseguindo umas vitórias consecutivas, que igual eu falei, o Cruzeiro conseguir umas 3 vitórias, quem sabe, consecutivas na reta final da Série B, pode terminar até em 10º lugar, que já seria uma projeção muito melhor para o segundo turno da competição. E vocês, gostaram assim da apresentação do Ricardo Rocha? Acho que ele vai fazer um bom trabalho e também acredita nesse acesso do Cruzeiro e nessa importância demais, né, de manter os salários em dia. Deixa aqui a sua opinião nos comentários porque eu quero saber. Mas um assunto importante é sobre o técnico Moser, ele que deu uma entrevista para o canal do Everton Guimarães aqui no YouTube e falou sobre essa fase do Cruzeiro, esse trabalho recente que ele estava aqui, né, até o final do mês passado, e o porquê não deu certo aqui na Toca da Raposa. Enfim, até achei bem interessante a entrevista dele. Teve alguns pontos que ele disse que eu queria destacar aqui para vocês. Ele disse que seria muito fácil ele falar que o problema foi extracampo. Então ele já assumiu assim que ele teve uma grande parcela de culpa nisso, que não podemos descartar, que o problema fora de campo teve uma influência sim, mas não foi 100% por conta disso, ele já admitiu. Disse que errou bastante em não repetir as mesmas escalações e ficar variando praticamente todo jogo. Um jogava com 5 atrás, outro ia com 3, com 4 defensores, e ficava naquela dúvida quem ia ser volante, enfim. Um esquema muito estranho, que eu não gostava de ver o Cruzeiro jogando daquela maneira. Também admitiu em relação a não repetir essas mesmas escalações e assumiu a culpa por conta dessa passagem bem ruim aqui no Cruzeiro, tá? Ele que no total foram 13 partidas, conseguiu apenas 2 vitórias aqui no Cruzeiro, foi um desempenho horrível mesmo, e perdeu jogadores importantes ele falou que perdeu alguns atletas importantes, que eram partidas decisivas, realmente o Cruzeiro ia lá, aí não podia contar com o Matheus Barbosa porque estava com o 3º cartão. Aí estava suspenso, se não com alguma lesão, ou algum jogador saindo, igual foi no caso do William Potker, que seria bem aproveitado nessa Série B. Então ele falou a respeito disso, e também ele fugiu bastante do modelo de jogo que ele tinha. Eu concordo também nesse ponto, que ele tentou inventar demais da conta. Essa que é a verdade aqui do Moser no Cruzeiro. Tenho certeza que se ele tivesse feito um trabalho igual ele tinha feito lá na Chapecoense, no CSA, até no Curitiba nessa última passagem dele, tivesse mantido ali um esquema tradicional, ele tinha algumas boas intenções de jogo, recuperou o Marcinho, que foi muito importante para o Cruzeiro. Então, um cara que realmente inventou demais, porque senão eu tinha certeza que ele ainda poderia estar aqui no comando da Toca da Raposa. E vocês, concordam assim com ele a respeito dele falar sobre isso? Eu achei bem interessante essa entrevista que ele deu. E deixa aqui a sua opinião nos comentários, que eu quero saber o que você achou a respeito também dessa passagem do Moser aqui na Toca da Raposa. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim do Vitor Roque. Ele que assim, eu até assisti um vídeo também do canal 011, muito bom, eu recomendo vocês darem uma olhada, que ele falou a respeito do Vitor Roque. E assim, já tinha trago um vídeo aqui pra vocês, se eu não me engano foi mês passado, início de julho, sobre alguns jogadores mais valiosos da Raposa. E isso foi antes de começar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro Sub-16, que o Vitor Roque teve um destaque absurdo. Naquela época ele tinha uma cotação de mercado próximo dos 18 milhões de reais. Mas hoje, por conta da valorização que ele teve, por conta de uma ótima campanha do Cruzeiro, chegando na semifinal
da Copa do Brasileirão da categoria. Eu diria que esse valor dele passou já da casa dos 20 milhões de reais. Para você ter uma noção, ele assinou um vínculo agora, metade do ano com o Cruzeiro, por mais 4 temporadas aqui na Raposa, uma multa rescisória gigantesca. Então, assim, o Cruzeiro está bem protegido em relação ao futuro do atleta. Já assinou seu primeiro vínculo como profissional nesse ano. Só para você ter uma noção, foram 12 partidas e ele marcou 10 gols. Uma média absurda, né? Se for pegar assim, tipo... E é um cara que chegou na base do Cruzeiro no ano passado. Então, se pegasse o cara em 2018, em 2019, ele ainda não tinha um clube oficial registrado com um jogador. E é um atleta muito bom, mais promissor, eu diria, da base do Cruzeiro nesse momento. Ainda tem outros jogadores da base, igual o Japa, atleta que eu gosto muito, que esse no caso no Sub-16. Fora o Sub-20 aqui, que eu já fiz vários vídeos mostrando alguns jogadores, que eu tenho certeza que em curtíssimo prazo, 6 meses, 1 ano, já vai estar aqui na Toca da Raposa para a equipe profissional. Enfim, o Vitor Roque, que até o momento não surgiu nenhuma especulação de algum clube interessado nele. Não tenho dúvida nenhuma que deve ter muito assédio de vários clubes do futebol brasileiro, principalmente para tentar uma rescisão de contrato por conta da fase do Cruzeiro. Mas por conta da Raposa já ter esse vínculo, esse contrato bem longo, espero que possa proteger o atleta também em relação a isso. E o Cruzeiro vendo o jogador com destaque, tomara que ano que vem já possa ter condições de ir para a equipe sub-20, não acho já profissional, completar cada uma das fases para não queimar o jogador aqui também, muito novo. O Cruzeiro não recebeu uma proposta ali, depois no desespero vender ele por 2 milhões, 3 milhões de euros já seria ok, beleza, mas 3 milhões de reais, 5 milhões de reais, pô, é um cara que tem um potencial gigantesco de valer ali 15 milhões, 20 milhões de libras nos próximos 1 ano e meio, isso jogando ainda pela base e começando a jogar no profissional do Cruzeiro, tá? Então é um jogador que hoje está cotado como mais valioso da base. Esse último levantamento feito antes dessa competição do Brasileirão, que o Cruzeiro foi eliminado somente para o Vasco na semifinal, que ele tinha um valor próximo dos 18 milhões de reais. É um atleta bastante valioso. Espero que o Cruzeiro saiba valorizar, porque vários jogadores tinham valor de mercado aí, ó, 18 milhões. O Cruzeiro ia lá, aceitava 5, 6 pelo jogador. É ridículo isso. Tomara que não aconteça com o Vitor Roque e vários outros jogadores promessas daqui da categoria de base. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Alexandre Matos, que o canal do Nicola trouxe uma notícia já na noite dessa terça-feira falando sobre o ex-dirigente do Cruzeiro e também do Palmeiras, que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Que um ex-presidente da Mancha Verde e que vai ter cargo importante na gestão do ano que vem, que a Leila Pereira possivelmente vai ser eleita como presidente do Palmeiras e o vice dela vai ser o marido, para 2022. Então, esse ex-presidente da Mancha Verde, que eu não vou entrar aqui em detalhes de quem é o nome do cara e tudo mais, ele foi perguntado em um canal aqui no YouTube do Palmeiras se tinha alguma chance dele contratar o Alexandre Matos ou sugerir a volta do ex-dirigente aqui, no caso, para o Palmeiras em 2022. Ele disse que não tem chance alguma, ele disse que até ele não aceitaria voltar caso, não disse diretamente, mas falou algo parecido, que não aceitaria voltar caso o Matos estivesse no Palmeiras. E o Palmeiras seria o grande competidor do Cruzeiro pelo Alexandre Matos, fora várias outras procuras de times do exterior, igual ele quase foi parar no Reading da Inglaterra no início do ano passado. Só não foi por conta da emissão do visto. E esse cara, né, que vai ter um papel interessante na função da Leila Pereira, disse que o Alexandre Matos cometeu vários erros na gestão do Palmeiras. Tem alguns pontos que você for olhar, realmente, até que dá para concordar com ele, mas próximo do que o Alexandre Matos fez, não tem nem comparação. Ele ganhou alguns títulos por lá, foram, se eu não me engano, uma Copa do Brasil, 2 Brasileirão, algo do tipo. E a equipe base do Palmeiras hoje, você vê ali o Gustavo Gomes, até a renovação de contrato com o Dudu, a manutenção de alguns atletas importantes, foi o Alexandre Matos que trouxe para o Palmeiras, igual fez aqui no Cruzeiro. Foi fundamental nas contratações, e o Palmeiras com uma condição financeira boa. Errou em alguns pontos, contratou alguns atletas bem caros, igual o Borja, o Lucas Lima, mas perto do faturamento que o clube teve, as conquistas recentes, foi bem importante essa passagem do Alexandre Matos, principalmente por conta da base. A base do Palmeiras foi reformulada totalmente por conta do Alexandre. O Palmeiras nunca foi um time de ficar revelando jogador. Eu mesmo não consigo falar um cara gigante que o Palmeiras revelou antes de 2015, do Gabriel Jesus. E agora, nossa, tem jogador demais na conta aí. Alguns da base, igual o Wesley, o Patrick de Paula,
o Gabriel Menino, enfim, só para citar alguns aqui, o Natan, também uns caras que daqui 2, 3 anos vão estar possivelmente no futebol europeu e vai render uma bela grana pro Palmeiras, justamente por conta também do Matos ter sido muito importante para essa reformulação na base. Isso que é bom pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro não sei se deve contratar o Alexandre Matos pro ano que vem. É muito mais possível isso acontecer do que se fosse agora, a situação do Cruzeiro hoje, sem poder contratar, com o Rodrigo Pastana iniciando o trabalho ainda, tem nem 3 meses de toque da Raposa. Então, com o incentivo do Pedro Lourenço, eu acho que ele poderia voltar sim, e é menos um competidor gigante para o Alexandre Matos. Para o Cruzeiro, no caso, o Alexandre Matos está praticamente fora da próxima gestão, justamente por conta desse cara que não apoia assim, o trabalho dele, e não se sabe se ainda a relação dele com a Leila Pereira, que era muito boa nos tempos de Palmeiras, ainda está tão boa assim quanto parecia ser. Então, vamos ver o que vai acontecer. E vocês aceitariam que o Alexandre Matos novamente na toca da Raposa ou não? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, porque eu quero saber. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre o Lucas Romero, um vídeo bem interessante, também sobre o Pedro Lourenço investindo 9 milhões de reais para pagar as dívidas do Cruzeiro. Será que ele vai receber esse valor depois? Será que não? E também o valor de mercado que o Cruzeiro está avaliado aproximadamente, que é uma das metas do Cruzeiro Clube Empresa para os próximos dias, definir assim quanto a Raposa vale, para aí sim negociar os valores do Clube Empresa, tá? Recomendo muito vocês darem uma olhada. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!